Boa noite, então, bem-vindos mais uma vez ao Oceano. É com alegria que nos reunimos mais uma vez, todos nós com a mesma intenção de estudar mais, compreender melhor a doutrina espírita e para que dessa forma a gente possa melhorar a nossa condição moral, a nossa conduta, buscar uma força interior necessária para que a gente possa viver em momentos tão difíceis como esses que a gente está passando agora. Onde, por favor, né? Boa noite. Pode se distribuir à vontade. Onde o reforço da fé é um grande apoio na nossa caminhada. Então vamos dar uma relaxadinha, chegar agora, começamos agora mesmo. Vamos nos desligar do mundo lá de fora, apaziguar a nossa mente, tentar silenciar um pouco os nossos próprios pensamentos, nossas preocupações, para que a gente possa, então, com a mente mais liberta e o coração aberto, nos dedicar aos estudos de hoje. Pedimos para dar início aos trabalhos dessa noite, evidentemente, as bênçãos dos mentores da casa, a vigilância dos guardiões da casa, para que os trabalhos sigam num ritmo produtivo sem preocupação, e aos nossos guias, ou anjos da guarda, os nossos mentores pessoais, como queiram chamar, que nos auxiliem em abrir nossas mentes para que a gente possa receber o que hoje vai ser discutido. Damos dessa forma abertos os trabalhos dessa noite. Charles, a palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Deixa eu tomar um gole d'água para não me atacar a garganta. Eu gostaria que alguém dissesse um número de 7 a 89. Quem se arrisca para a mensagem da noite? 78? Vamos ver então o que tem a 78. Todos temos o direito de pensar e idealizar as pessoas como quisermos, de enxergar os outros de acordo com o nosso senso de realidade. Mas não se esqueça, cada um só pode dar o que tem. Não exija do outro o que ele não está pronto para lhe dar. É muito interessante a mensagem. A gente pode realmente imaginar as pessoas, né, como nós quisermos, só que elas só podem dar para nós aquilo que elas têm. Aquilo que cada um carrega no seu coração. Obrigado. Vamos lá então. Deixa eu pegar um lápis aqui rapidinho para não. A página de hoje é a 174, no parágrafo onde diz: se Deus pergunta. Isso, sim. É o terceiro parágrafo. Os superiores e os inferiores. Se Deus pergunta ao rico: que fizestes da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizestes dessa autoridade? Que mal detivestes? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade,
nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e de tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para sustentá-los e ajudá-los a subir até mim. Ontem à noite eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra e ele falou sobre uma parábola indígena americana da tribo Sioux, que ela é contada a todos os jovens, para que essa parábola possa orientar esses jovens na jornada deles, na caminhada deles. E o Criador da natureza resolveu reunir todos os animais da terra, do ar, da água, e comunicar que ele estava prestes a criar um novo ser. Só que esse ser, ele teria algo a mais. Ele viria com um poder co-criador. Só que momentaneamente ele precisaria esconder esse poder desse novo ser que ele estava prestes a criar, que é o ser humano. E aí ele pediu então para o representante das aves, um auxílio, onde ele pudesse esconder justamente esse poder do ser humano, e que o ser humano só pudesse encontrar esse poder no momento que ele tivesse sabedoria de utilizar esse poder. Co-criador. E aí veio o representante das aves, a águia, e disse para o Criador da natureza que escondesse na lua. E aí Todo-Poderoso disse: isso não será possível. Porque o homem, ele vai ficar apaixonado pelo voo das aves. Elas vão voar mais alto que as montanhas. E ele vai, como se diz, ser impulsionado a fazer descobertas que vão fazer ele voar, inclusive, mais alto que as aves, e que um dia ele poderá chegar à lua, e que ele poderá encontrar esse poder co-criador antes da hora que ele estivesse preparado para usá-lo. E aí o Todo-Poderoso chamou o representante das águas, o peixe. E aí o peixe disse: não, por que nós não vamos esconder no fundo do mar, nas zonas abissais, bem lá embaixo, o homem não vai encontrar? E o Todo-Criador, Todo-Poderoso, ele disse: isso não será possível. Porque o homem, pela curiosidade, ele também vai começar a navegar pelos mares, os oceanos, e vai resolver adentrar nas águas, nas suas profundezas, e ele poderá descobrir esse poder antes da hora, antes que ele esteja realmente preparado para lidar com esse poder. E aí então o Todo-Poderoso chamou o búfalo, representante dos animais terrestres, na parábola indígena americana, os Sioux. E o búfalo disse: por que nós não enterramos então esse poder? E o Todo-Poderoso disse: isso também não será possível.
porque o homem vai lavrar a terra, vai em busca de seus metais preciosos, de seus minerais, e em algum momento ele poderá encontrar esse poder antes da hora. E aí, quebrando todos os protocolos, veio o tatu, né? E os animais já estavam todos alvoroçados, porque ele quebrou o protocolo, né? Ele não foi chamado, né? E ele disse: Senhor, permita-me falar. Pois não, fala. Eu sou hábil em fazer buracos, né? Eu consigo esconder coisas, né? Eu sou, enfim, perito em fazer buracos, esconder coisas. E aí os animais protestaram: não, porque não dê ouvidos a ele, porque ele é um buraqueiro, porque, né, não vale a pena escutar ele gosta de bagunça, enfim. E ele disse: Senhor, permita-me falar. Ele disse: não, fale. Aonde você aconselha esconder esse poder, para que esse ser humano não encontre ele? Dentro dele mesmo. E esse poder, ele está dentro de nós. Só que nós, a todo tempo, nós buscamos ele fora. A todo tempo nós buscamos ele nas coisas. Coisas de ter, coisas de ser. E muitas vezes, para nós nos autoafirmarmos, nós precisamos humilhar o próximo. Nós precisamos destruir o próximo, pois isso dá uma sensação de poder para mim. E onde, na realidade, o poder ele está dentro de mim. Eu preciso me autoconhecer em primeiro lugar. Conhece a ti mesmo. E o único caminho é seguir os ensinamentos do Cristo. Porque o Cristo, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se queres chegar ao Pai, vai ter que ser através de mim. Através dos meus exemplos, através do que eu fiz sobre a terra. Porque o Cristo, ele não reencarnou, ele encarnou. Nós aqui reencarnamos. Porque encarnar significa vir uma vez. Nós nos reencarnamos, nós vimos muitas vezes já, várias vezes. Então o Cristo, ele encarnou uma vez num corpo físico igual ao nosso, que poderia sentir as mesmas dores que nós sentimos. Ele passou pelas mesmas aflições que nós passamos, decepções. Ele foi assassinado na frente da mãe dele. Ele teve os amigos dele, os apóstolos, que abandonaram ele. Inclusive um deles traiu ele. E mesmo assim, ele não desejou vingança, não se revoltou, não alimentou o sentimento de ódio, raiva, e ainda no final ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, nós buscamos esse poder nas coisas, mas as coisas, elas são transitórias. Tudo que nós achamos que nos dá poder aqui sobre a terra, que são as coisas, elas são transitórias, elas vão deixar de existir algum dia. Ou eu vou desencarnar antes que elas deixem de existir. E não vou poder levá-las comigo para o plano espiritual, para a pátria espiritual, que é a minha verdadeira vida.
Mas, se eu investir naquilo que Jesus veio nos ensinar, que é trabalhar paciência, a tolerância, a fé, a esperança, a resignação, que são da ordem dos sentimentos, e uma vez conquistados, nós vamos levar para o resto da nossa vida, porque nós somos espíritos imortais e nós estamos de passagem aqui na Terra. Só que, infelizmente, ainda, em alguns momentos, eu me incluo nisso também, a gente tem a necessidade de humilhar o outro, de se sobressair o outro, mesmo que o outro chore. Não é por aí o caminho. O verdadeiro poder está nas coisas da alma e não nas coisas da terra, do ser humano. Vamos adiante? O superior que está compenetrado das palavras do Cristo não despreza nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como os tiver tratado ele mesmo. Então, os títulos que nós temos aqui sobre a Terra, na nossa sociedade, doutor, mestre, juiz, enfim, empresário, esses títulos valem só para nós aqui na Terra. E muitas vezes, aquele que aqui na Terra é elevado perante a sociedade, quando ele retorna ao mundo espiritual, ele é rebaixado. Por quê? Porque ele fez mau uso do poder que ele teve na sua mão. Em vez de tratar empregados com dignidade e respeito, escravizou-os, fazendo trabalhar mais do que deveriam trabalhar, não remunerando de acordo como deveriam ser remunerados, e muitas vezes ainda sendo ofendidos, agredidos, fisicamente ou verbalmente. Então, muitas dessas pessoas que nós achamos que são pessoas de sucesso aqui na Terra, aos olhos de Deus, da espiritualidade maior, são fracassados. E muitas vezes, quando nós olhamos uma pessoa humilde, no sentido de bens materiais, desprovido de bens materiais, só cuida para não ir nos copinhos, senão... Aquela pessoa que é desprovida aqui de bens materiais e que muitas vezes é renegada pela sociedade, ela chega ao plano espiritual como um ser iluminado. Por quê? Ela usou da humildade, da simplicidade, da resignação, da fé, do perdão para com as ofensas. E ela aproveitou a oportunidade, porque tudo que nós estamos vivendo hoje aqui, os nossos títulos, os nossos bens, as nossas coisas, são temporárias. Mas o que nós adquirirmos aqui no sentido de fraternidade, caridade, perdão, isso acompanhará o nosso espírito imortal, seja para onde nós formos. Seja que nós, depois dessa reencarnação, ainda ficaremos aqui na Terra, reencarnemos aqui novamente, ou seguiremos para alguma outra galáxia, algum outro orbe. Mas nós vamos levar conosco aquilo que nós adquirimos, aquilo que nós somos, na ordem dos sentimentos do nosso caráter. Se o superior tem deveres a cumprir,
o inferior os tem de seu lado, e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, mereceu-a, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade, e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez aos outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela resignar-se, como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta. Age como quereria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. François Nicolas Madeleine, Cardeal Molot, Paris, 1863. Aqui agora fala justamente do outro lado da moeda. Falamos antes do lado de quem tem dinheiro, de quem tem poder, de quem tem fama. Agora acabamos lendo um parágrafo de quem não tem nada disso. Inclusive, muitas vezes, trabalha e, como diz aqui, está sendo injustiçado. Não está sendo remunerado como realmente deveria ser. Se nós não compreendermos a lei da reencarnação, o que eu vou dizer aqui vai parecer injusto e não vai parecer correto. Aqui já diz que hoje aquele que está numa situação desprovida de bens materiais, muitas vezes passando necessidades materiais, pode, não estou dizendo que foi, mas pode ter sido também um poderoso com riqueza nas mãos e ter usado de maneira incorreta. Então, se uma das leis de Deus é a lei da ação e reação, da causa e efeito, tudo que eu planto, um dia eu vou ter que colher, ele mesmo, com o Espírito, para quitar o seu débito do passado, ele às vezes ele pede para vir uma situação que ele humilhou os outros, para que ele seja humilhado. Só que como nós reencarnamos e viemos com o véu do esquecimento, quando nascemos aqui, esquecemos daquilo que nós prometemos para a espiritualidade maior. Esquecemos o trato que nós fizemos com o nosso anjo da guarda, que dissemos, não, eu vou trabalhar numa fábrica, vou ser humilhado e não vou ser remunerado de acordo. Mas eu vou suportar isso humildemente, sem me revoltar, porque eu quero retornar ao plano espiritual com um espírito evoluído. Só que o que nós vemos hoje? Greves, mais greves,
protestos em cima de mais protestos. Vai mudar alguma coisa? Não. Tem uma revista que na década de 60, 70, ela, não vou dizer nomes aqui, mas ela tinha um nome, essa revista. E hoje, já há muito tempo, ela mudou de nome e ela fala sobre política, sobre a parte social, a parte de esportes, a parte financeira. É uma revista informativa. As manchetes dessa revista da década de 60 e da década de 70 são as mesmas manchetes que ela, depois que mudou o nome, continuou dando as mesmas manchetes na década de 90, depois de 2000, 2010 e até 2020. Se greve e protesto mudasse alguma coisa, a humanidade ela estaria muito melhor. O que muda realmente uma humanidade, uma civilização, é a humildade, é a simplicidade, é a fé em Deus, suportar muitas vezes as suas provas, as suas dores com resignação, mas procurando sempre dar o seu melhor. Isso não significa que muitas vezes esse espírito vai passar a vida inteira passando necessidades físicas. Porque muitas vezes ele suportando com humildade, simplicidade, com resignação, a própria espiritualidade durante essa reencarnação dele pode melhorar a condição de vida dele. Porque achou que ele, e não achou, viu que ele aprendeu. Então, se ele aprendeu, por que não nessa vida já melhorar a condição material dele? Só que aquele que se revolta, se rebela, se sente, alimenta o ódio, a inveja, a raiva, ele vai continuar colhendo aquilo que ele está mandando para o universo. É a lei de Deus. Tudo que eu mando para o universo me devolve. Então, tanto o poderoso tem responsabilidades perante a lei divina, como aquele que está sob o comando do poderoso. E aquele que muitas vezes está sendo escravizado pelo poderoso. Porque nós reencarnamos aqui para desenvolvermos aptidões. Desenvolvermos, como nós falamos algumas semanas atrás, virtudes. E não darmos vazão e ampliarmos as nossas imperfeições. Mas se eu não aceito a lei da reencarnação, tudo isso não faz sentido. Onde é que já se viu eu ter que trabalhar 10, 12 horas e ganhar isso? Isso é uma injustiça. Mas se ele tivesse o véu do esquecimento apagado da frente dele e ele tivesse uma visão das suas outras vidas, será que ele continuaria dizendo isso é uma injustiça? Ou será que ele morreria de vergonha se tivesse que olhar para o Cristo e dizer, nossa, o que eu fiz lá atrás? Então a lei da reencarnação, ela nos explica muita coisa. Ela muitas vezes nos consome e conforta, mas também fortalece para que possamos superar os desafios que cada um veio enfrentar aqui na Terra. Todas as dores que todos os seres humanos juntos na Terra estão sentindo, cada um com a sua, Jesus sentiu todas elas. E por isso que ele disse, vinde a mim vós que sofreis, vinde a mim vós que, enfim, foram humilhados, vinde a mim, porque eu sei o que vocês estão sofrendo, passando, porque eu também passei por isso. E eu quero mostrar um outro caminho. Se alguém lhe agredir uma face, dê a outra.
Quer dizer, não vou dar o outro olho para ficar roxo também, mas se alguém me fizer o mal, faço o bem, mesmo que seja com oração. Livro dos Espíritos é a página 186, o item 547. Acho que alguém antes sabia dessa parábola Silves, né? Simone, você conhecia essa parábola? Não? Não. Eu pensei pelo teu olhar Não. que tu já tinha ouvido ela. O item 547, página 186. Aqui Kardec pergunta: os espíritos que se combatiam estando vivos, uma vez mortos, se reconhecem por inimigos e são ainda obstinados uns contra os outros? Eu estou voltando nessa mesma pergunta porque nós não terminamos ela semana passada. Então estou iniciando ela novamente. E aqui a resposta: o espírito nesses momentos não está jamais de sangue frio. No primeiro momento, ele pode ainda querer seu inimigo, e mesmo persegui-lo. Mas quando as ideias lhe retornam, vê que sua animosidade não tem mais objetivo. Entretanto, pode ainda conservar-lhe as impressões, mais ou menos segundo o seu caráter. Nós estamos falando aqui sobre os espíritos durante os combates. Vamos tomar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Espíritos de exércitos diferentes desencarnaram e ambos se encontraram. Se eles não têm consciência que são espíritos imortais, que com a morte do corpo físico acaba a vida aqui na Terra, bem dito, acaba a vida aqui na Terra, materialmente falando, mas ela continua no plano espiritual. Se eles não têm essa consciência, eles vão continuar se combatendo? Bom. Mas a partir do momento que descobrem que desencarnaram, e dependendo do grau de evolução deles, vai olhar um para o outro e vai dizer: por que nós estamos lutando um contra o outro? Eu estou tentando te matar, tu está tentando me matar, e nós não estamos morrendo. O que vai adiantar a gente continuar brigando 100, 200, 500, 1000 anos se eu não consigo te matar e tu não consegue me matar? De que sentido faz isso? Será que não é melhor nós sermos amigos? Tá certo que eu não esqueci o que tu fez lá e tu também não vai esquecer o que eu fiz. Mas vamos jogar as armas fora? E vamos começar a olhar para a vida de uma outra maneira? Já que eu não posso te matar mesmo e eu também não vou morrer? É isso que acontece com o desencarne do espírito, com a morte do corpo físico. Só que aquele que não tem essa visão da vida futura, ele fica preso ao momento e fica revivendo ele 100, 200, 300, 500 anos. E fica perdendo tempo. Porque ele não vai mudar, ele não vai fazer as coisas da maneira que ele quer.
As coisas são da maneira como Deus quer para nós. E Deus nos conduz no meio da tempestade, no meio dos combates. Às vezes vamos ter arranhões, vamos, enfim, nos machucarmos, sentirmos dores, mas faz parte do nosso processo evolutivo como espírito imortal que nós somos. Então não vale a pena levar o combate adiante após a morte do corpo físico. Mas para isso eu preciso compreender a lei da reencarnação. Senão eu vou estar cego, bitolado e vou ficar perdendo tempo. Enquanto entes queridos meus compreenderam a jornada e continuam evoluindo e continuam indo adiante. E eu fiquei para trás. E aí eu reencarno e passo uma vida inteira procurando o meu grande amor e não encontro. Por quê? Porque eu fiquei perdendo tempo no plano espiritual e esse meu grande amor evoluiu e seguiu em frente. E ainda pergunta, percebe ainda o ruído das armas? Sim, perfeitamente. Por que ele percebe o ruído das armas se ele está no plano espiritual? A mente cria. Porque ele está preso a uma monoideia. Ele está preso a um pensamento só. De combater, de lutar, de atirar. E a mente dele vai produzindo os ruídos, mesmo que eles não existam. Isso se chama de formas pensamento. É o nosso pensamento criando formas, criando um cenário. E ele fica revivendo isso, aquele instante, durante décadas, séculos, e perdendo tempo na sua evolução. E onde entes queridos compreenderam e estão seguindo adiante. E aí muitas vezes a gente reencarna longe desses entes queridos, sente como se fosse um peixe fora da água, ninguém me entende, ninguém, enfim, me ama. Por quê? Porque perdeu tempo no plano espiritual, preso a uma ideia fixa, a uma monoideia. 548. O espírito que assiste de sangue frio a um combate, como espectador, testemunha a separação da alma e do corpo. E como esse fenômeno se apresenta a ele, ele não está, eu entendi aqui, ele não é um combatente, mas ele está vendo tudo acontecer. Há poucas mortes instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo vem a ser mortalmente ferido não tem consciência sobre o momento. Quando ele começa a se reconhecer, é então que se pode distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a visão do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Todavia, estando transportada no espírito, só ele atrai atenção e é com ele que se conversa ou a ele que se dirige. Enfim, essa pessoa realmente ela não tem consciência da imortalidade da alma, que a alma sobrevive à morte do corpo físico, tudo fica mais difícil no momento do desencarne. Existem relatos de espíritos, durante a sessão mediúnica, que eles desencarnaram, viram o corpo ali estendido no chão, eles já estavam fora do corpo físico, e eles tentaram entrar no corpo físico, assumir, tomar posse do corpo físico, fazer ele movimentar, para que levantasse e ele retomasse a sua vida que ele estava tendo até esse momento. Só que o corpo
não respondia. E ainda, agravando essa situação, como ele estava muito preso ao corpo físico, não se enxergava como um espírito mortal, começou a sentir a decomposição do corpo físico, dos vermes comendo o corpo físico. Isso acontece com o materialista, que não se enxerga como um espírito num corpo físico. Ele só se enxerga como um corpo físico. Nasci, vivi, morri e acabou tudo. Isso faz parte das leis divinas. Por que isso? Para ele poder despertar para a verdadeira realidade, que é a imortalidade da alma. Muitas vezes nós só aprendemos pela dor. E às vezes a dor ela precisa ser intensa. Nós até podemos, e acredito que algumas pessoas aqui imaginaram até esse corpo físico sendo, como se diz, corroído pelos vermes, mas os espíritos são muito bem claros. A maior dor não é a dor do corpo físico no plano astral. É a dor moral daquilo que ele era para ter feito e não fez. Essa é a pior dor no plano espiritual. Apesar de nós sentirmos dores no nosso corpo físico, a maior dor no plano espiritual é a da moral. Daquilo que ele estava à sua mão para fazer, poderia ter feito e não fez. Foi negligente, foi preguiçoso, foi egoísta, orgulhoso. Dos pactos, novo assunto. Kardec pergunta aqui: há alguma coisa de verdadeira nos pactos com os maus espíritos? Não sei se de criança alguém já fez algum pacto. Na minha época se cuspia no dedo e eu botava o dedo junto com o outro. Ou na mão, né? São pactos. Tem os pactos de sangue também, né? Eu comecei por ali, né? Comecei leve. Mas existem os pactos de sangue, né? Que são muito mais intensos. Porque nós temos que ver a intenção por detrás desse pacto. Um pacto de, como se diz, cuspir na mão, um dar a mão para o outro. Qual é a intenção disso por trás? Se muitas vezes não é só uma zombaria, né? Agora, quando se faz um pacto de sangue, existe uma intenção maior por detrás disso. Né? Vamos ver o que a espiritualidade responde aqui. Não há pactos, mas uma natureza má simpatizando com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar teu vizinho e não sabes como fazê-lo? Então chamas para ti os espíritos inferiores que, como tu, não querem senão o mal, e para te ajudarem, querem que tu lhes sirvas nos seus maus propósitos. Mas não se segue daí que teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária e pela sua vontade. Aquele que quer cometer uma ação má, chama, só por isso, maus espíritos para ajudá-lo. Está, então, obrigado a servi-los, como a fazem para si, porque eles também têm necessidade dele para o mal que queiram fazer. É somente isso que consiste o pacto. Padrão vibratório. Qual é o meu padrão vibratório? Eu estou vibrando em virtudes, no bem? Ou eu estou vibrando nas imperfeições, nas más tendências? Eu atraio semelhantes. E se eu tenho um problema com meu vizinho e eu desejo mal a ele, eu atraio para mim espíritos que também querem fazer o mal.
E eles vão me inspirar, por exemplo, a fazer um trabalho de macumba. Porque espíritos inferiores, evoluídos, eles ainda sentem necessidade dos prazeres físicos. Então eles pedem coisas das quais eles possam se alimentar das energias das coisas físicas. Seja de situações para rirem, né? Ficarem zombando com aquele que está fazendo aquilo, para realmente absorverem, seja o álcool, o sabor da carne, do sangue, como foi dito, de matar um animal, que quando você mata um animal, esse animal ele exala o ectoplasma e esses espíritos incluídos se alimentam desse ectoplasma, dessa energia. Então, o pacto em si não é nada. Mas o problema é onde eu estou sintonizado. E enquanto eu estiver sintonizado, ali são aqueles que vão estar ao meu redor. Kardec complementa aqui. A dependência em que o homem se encontra algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de seu abandono aos maus pensamentos que eles lhe sugerem, e não de quaisquer estipulações recíprocas. O pacto, no sentido vulgar que se dá a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Acho que a colocação de Kardec aqui foi perfeita, né? Sucinta, direta e objetiva, que na realidade que justamente diz, né? A pessoa que ela está envolvida por espíritos involuídos, maus, é porque ela está invigilante nos seus pensamentos, porque o tempo inteiro ela está alimentando pensamentos maus. Se você quer se livrar de um espírito mau, tenha pensamentos bons, tenha atitudes boas. Pense no belo, pense no bem, pense no bom e faça algo também nesse sentido. Porque automaticamente a pessoa começa a criar um campo de força ao seu redor. E esses espíritos incluídos não conseguem mais atingir a tua mente e te inspirar a continuar fazendo mal. E aí nós somos inspirados pelos espíritos superiores, evoluídos, a andarmos no caminho do bem e negarmos o caminho do mal. Nós podemos e devemos negar o negativo, negar o pessimismo, negar as coisas ruins. E nós começamos isso com os nossos pensamentos. Porque qualquer atitude, qualquer ação sobre a Terra, ela tem um início na mente de cada pessoa. Eu penso e eu mando um comando para o meu espírito, e o meu espírito, como se diz, comanda o corpo físico. E o corpo físico executa. Então, se eu não quero executar alguma coisa, eu tenho que começar a policiar os meus pensamentos. Se eu quero combater alguma coisa ruim, eu começo a combatendo dentro da minha mente. Porque é a minha mente que manda o sinal que passa pelo meu espírito, e o meu espírito que comanda esse corpo físico faz com que o corpo físico execute. Qual é o sentido das lendas fantásticas segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás para obterem certos favores? Acho que todo mundo ouviu já coisa sobre isso, né? A resposta: todas as fábulas
guardam um ensinamento e um sentido moral. Prestamos bem atenção aqui. Um sentido moral. Vosso erro é tomá-las ao pé da letra. É essa uma alegoria que se pode explicar assim. Aquele que chama em sua ajuda os espíritos para obter os dons da fortuna, ou qualquer outro favor, murmura contra a providência. Ele renuncia à missão que recebe e às provas que deve suportar neste mundo. E disso sofrerá as consequências na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre consagrada à infelicidade, mas porque, em lugar de se libertar da matéria, ele nela se enxafurda mais e mais. Aquilo que gozou sobre a terra não fluirá no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado em novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos prazeres materiais, ele se coloca na dependência dos espíritos impuros. Há entre estes e ele um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que lhe é sempre fácil de romper com a assistência dos bons espíritos, se para isso tem vontade firme. Vamos tomar um exemplo que nós falamos antes do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre aquele indivíduo que teve poder numa vida, riqueza, fortuna, fama, e fez mau uso dela. E antes de reencarnar, combinou com a espiritualidade maior, com o seu anjo da guarda, que viria numa situação desprovida de bens materiais, trabalharia em uma fábrica, muitas vezes até seria humilhado, né? Só que quando ele reencarna, ele esquece dessa situação, né? Como foi dito. E ele começa a ver pessoas com bens materiais, com aquisição de muitos bens materiais, pessoas enriquecendo, e ele, como ele carrega isso dentro dele, ele não expurgou isso dentro dele, ele resolve fazer um pacto, como diríamos alegoricamente, metaforicamente falando, faz um pacto com o diabo. Procura lá uma casa lá que faz esses trabalhos e realmente diz assim: eu quero ficar rico, eu quero ser poderoso, mesmo que para isso eu tenha que matar alguém, matar animais, enfim, eu quero ser rico. E começa a ir contra as leis de Deus, contra a providência. Os espíritos que o assessoraram naquela outra vida, alguns deles ainda podem estar com ele nessa nova, insuflando ele a continuar buscando o mesmo caminho. E esses espíritos, porque querem a alma dele, no sentido, querem escravizar a alma, não o corpo físico, começam a trabalhar para que ele conquiste bens materiais. Começam a trabalhar a favor dele, para que as coisas comecem, como se a gente diz aqui, comecem a cair do céu para ele. E ele começa a enriquecer. E começa a ter poder, fama. Só que esses espíritos influídos, que trabalharam para que ele pudesse novamente ser rico, e aqui eu abro aspas, numa questão de Kardec, para o Espírito Verdade, para nós podermos compreender melhor essa situação. Kardec pergunta: os espíritos interferem em nossas vidas? A resposta é: mais do que vós imaginais.
Então esses espíritos interferem na vida dele, sim. E das pessoas que estão próximas a ele. Para que ele possa novamente ter a riqueza. E ele passa uma vida inteira aqui reencarnado novamente com a riqueza. Usufruindo dos prazeres materiais. E esquecendo da promessa que fez como espírito em buscar a humildade, a simplicidade e a resignação. A fé na vida futura. Só que quando ele desencarna, ele não pode levar junto a riqueza, nem da primeira vida, nem dessa. Só que aí vem um detalhe. Aqueles espíritos que passaram uma vida inteira trabalhando para ele adquirir a riqueza, o poder, a fama, e eles sabiam que o corpo físico dele tem data de validade, e que o espírito é imortal, no momento do desencarne dele, tornam ele escravo deles. Por quê? Porque ele tem uma dívida para pagar para com os espíritos que deram para ele a fortuna numa reencarnação. E essa dívida, muitas vezes, aos olhos da espiritualidade imbuída, é impagável. E ele passa por muito tempo nas zonas umbrais, servindo de escravo para os espíritos envolvidos. Daí vem o termo vender a alma ao diabo. Porque esses espíritos imbuídos vão trabalhar para você ter poder, dinheiro, fama. Só que quando você desencarnar, você tem uma dívida com eles. E eles querem a tua alma. E vão escravizar a tua alma no plano espiritual, que é a nossa pátria principal. Dali vem o termo vender a alma ao diabo. Acabou. Acabou. Obrigado pela paciência e tolerância. Acho que aqui. Pode começar. Vamos agradecendo então pelo estudo que foi a nossa primeira parte. Vamos colocar dentro da medida do possível alguma coisa em prática de tudo aquilo que aqui hoje ouvimos, estudamos. E vamos então para a penúltima parte, dividida em duas partes. A primeira parte, então, seria a irradiação e depois vamos fazer o passe coletivo, que substitui, no momento, a nossa fluidoterapia, que a fluidoterapia ainda não vai ser possível. Então, vamos dar início, todos nós, junto com o mesmo pensamento. Vamos nos unir mentalmente nesse momento, para que possamos fazer a irradiação. Aqui do caderno do Se Ama, onde vocês colocaram os nomes das pessoas encarnadas e também aos desencarnados. Encarnados seriam as pessoas vivas, corpo, como nós aqui agora, e as desencarnadas são aquelas que já partiram, que já deixaram o corpo físico para trás.
Vamos então pedir para nós fazermos a nossa grande corrente juntamente com o mundo espiritual. Vamos imaginar, nos darmos as mãos juntamente com as mãos do mundo espiritual, os bons espíritos aqui presentes, os nossos mentores. Vamos formar uma corrente forte, cheia de luzes, cheia de energia positiva, cheia de bons desejos, de amor. E emanados nessa nossa corrente, vamos então mandar muito amor a todos os nomes, muita compreensão, como também pedimos aos bons espíritos que com certeza já leram os nomes que estão inscritos no nosso caderno aqui do Seama, a todos os reencarnados, que eles possam receber de acordo com as suas necessidades, dentro das suas provas que estão passando, certamente com alguma dificuldade. Vamos pedir aos bons espíritos que possam auxiliar, dentro da medida do possível, a todos. Como também aos desencarnados, pedimos que eles possam observar ao seu lado seu anjo da guarda, seu mentor, como queira chamar, que ele possa ser orientado para que possa dar continuidade à sua evolução no mundo espiritual. Temos os desencarnados que acabam de desencarnar, os que desencarnaram há pouco tempo, há muito tempo, e os que já estão há muito tempo aqui ainda presos aqui na crosta da Terra. Que todos possam sim ser encaminhados. Vamos pedir também aos médicos espirituais, aos enfermeiros, que possam estar sempre aqui com os nossos médicos terrenos, orientando-os, intuindo-os, como também a enfermidade espiritual possa sempre auxiliar a enfermidade aqui na Terra. A todos que estão internados nas UTIs ou nas suas residências, que estão passando por uma enfermidade mais séria, seja ela a Covid, seja ela um câncer, enfim, qualquer seja a enfermidade. Vamos vibrar muito por cada um deles. Vamos enviar-lhes muita coragem, amor, esperança. Que essa esperança esteja presente com cada um. Porque sabemos que para Deus nada é impossível. Temos que sempre ter essa fé e coragem para dar continuidade. Queremos também, nesse momento, fazermos juntamente com o mundo praticamente, com o planeta Terra, onde Jesus é o governador, uma vibração muito forte para os países novamente atingidos pelo corona,
mais forte. Aqui na nossa região também, pedimos também pelo nosso país, Brasil, nossa cidade de Timbó, Santa Catarina, que os bons espíritos possam auxiliar nessa pandemia, possam nos dar esperança, coragem, e que cada um de nós possa, sim, ter muita fé em Deus, esperança, que tudo vai acabar bem. Porque, como dizia o nosso Chico Xavier, tudo passa. Essa é a nossa esperança, é o nosso consolo, que tudo passa. Nada vai ficar para sempre e nem por muito longo tempo. Vamos também enviar muito amor aos hospitais, às clínicas que internam, que tratam essas pessoas com tanta necessidade. Vamos levar muito amor aos hospitais no mundo inteiro, no planeta todo. Vamos pedir também pelos nossos governadores, aos nossos prefeitos, aos nossos vereadores que acabaram de ser eleitos, que possam dar continuidade que possam ser abençoados por Deus, para que cada um deles assuma a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho e bem-estar de todos os cidadãos. E vamos também enviar muito amor e paz mundial para todos os seres desse planeta. E vamos então dar a parte para o nosso passe. Vamos convidar os obreiros dessa casa, nesse momento, para que possamos servir de instrumento para os bons espíritos do mundo espiritual, para que possamos passar os fluidos e as energias para cada um aqui presente. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos abrirmos os nossos canais, que possamos receber. Cada um mentaliza o que veio em busca. Se há uma necessidade especial, se há alguma enfermidade, perdão, paz interior. Se deseja para alguém da família que não pôde estar aqui, também que receba essas energias, esses fluidos, é só mentalizar essa pessoa, trazê-la mentalmente para cá. Que todos nós possamos, nesse momento, receber energias novas. Vamos inspirar fundo, levando essas energias para dentro do nosso organismo. E ao expirar, vamos jogar para fora todas as células cansadas, células doentes.
Vamos jogar para fora as energias densas. Vamos colocar para fora as preocupações. Vamos colocar para fora as nossas mágoas. Vamos colocar para fora também as nossas frustrações no dia a dia. E vamos inspirar novamente, colocando para dentro de nós essas energias novas, esses fluidos curativos, essas energias que nos curam, vindas do mundo espiritual, da presença dos bons espíritos, que cada um de nós possa sentir esse clima gostoso, esse perfume de flores, desse bálsamo, e que possamos mentalmente dar graças, agradecer por estarmos aqui num momento tão mágico que a espiritualidade nos oferece. Que possamos sair daqui vacinados contra qualquer negatividade, contra qualquer coisa que nos deixa triste. Que possamos ser gratos todos os dias ao amanhecer e ao anoitecer, pelo dom da vida e pela paz. E sendo assim, vamos então encerrar, agradecer por mais essa oportunidade, que a paz, os fluidos e as energias sigam com cada um de nós aqui hoje. Que Jesus seja a nossa companhia durante a semana. E dou por encerrado os trabalhos da casa de hoje. Ainda temos água fluidificada, que todos possam usufruir dentro da